Quais são os elementos que tornam um livro de fantasia um sucesso? Hoje eu vou falar sobre um livro que, quando eu li, eu só conseguia pensar que livro bom. Esse livro é nada mais, nada menos que Quarta Asa. Eu sei que eu tô chegando no hype um pouquinho atrasada, porque esse livro já chegou causando polêmica aqui, e não foi por uma coisa boa, foi porque ele estava com um preço muito exorbitante. Vamos combinar que um livro chegar a R$ 180 é absurdo, ainda mais numa sociedade como a nossa que não tem o hábito de ler. E conforme pesquisas que saíram ano passado, a gente, além de não estar evoluindo, né, a gente está perdendo leitores. Bom, há muito tempo eu não me envolvia tanto numa história de fantasia. Eu acho que o mais próximo disso foi quando eu li a série ACOTAR há alguns anos. Eu acho que por volta ali de 2021, também já chegando atrasada no hype. Inclusive, eu li Quarta Asa porque ele ficou disponível no Kindle Unlimited, uma assinatura de e-book da Amazon, né? Você paga por volta de R$19,90 e você tem acesso a diversos e-books. Eu baixei ele em outubro de 2024 e eu só fui ler agora em janeiro. Então ele foi a minha primeira leitura do ano. Eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre o que é a história, quais foram os elementos que eu achei super interessantes. Vou falar um pouquinho também de como algumas pessoas, principalmente pessoas que já leram mais fantasias, trouxeram algumas críticas que eu acho interessantes. Então, bora lá pra esse vídeo. Mas antes disso, se você ainda não me segue, segue o canal, ativa o sininho e compartilhe um pouquinho das minhas leituras. Vamos ali para a resenha de Quarta Asa. Quarta Asa é um livro de fantasia. Ele é narrado em primeira pessoa pela Violet. A Violet é uma jovem de 20 anos que logo no início da história a gente vê que ela está sendo obrigada a se alistar na divisão de Cavaleiros de Dragão. O que seria isso, né? Meu Deus do céu, o que seria? Porque isso é um grande problema. Nessa sociedade, né? Onde ela está, que é Navarre, tem um continente, tem alguns distritos, acho que a gente pode chamar assim. Eles estão ali dentro de Navarre. Navarre é protegida por dragões. Tem algumas outras proteções que a gente vai entendendo ao longo da história. Quando os jovens completam 20 anos, eles são obrigados a se alistar no Instituto de Bagiar. E eles podem escolher entre a divisão dos cavaleiros, a divisão hospitalar e a divisão dos escribas. A história ela se passa ali em Bagiarte, dentro desse instituto militar, porque a Violet é filha de nada mais nada menos do que a general, a grande general Lilith Sorrengueiro, responsável por defender as terras de Navarre. Uma figura muito influente. Lilith Sorrengueiro tem 3 filhos, a Violet, que é a caçula, a Mira e o Brennan. Violet, dos 3 filhos, é a única que foi criada pelo pai para ser uma escriba, porque o pai era uma escriba. A escriba é a pessoa responsável pelos arquivos, pela história, por documentar a história do povo. E ela foi educada ao longo de toda a vida dela para ser uma escriba. Só que faltando 6 meses para ela entrar no instituto como escriba, a mãe dela fala: não, filha minha não vai ser escriba, filha minha tem que ser cavaleira. E obriga a Violet a se alistar. Uma coisa que vale ressaltar: Violet, além de não ter sido preparada para entrar na divisão de cavaleiros, ela é uma pessoa que tem uma estrutura muito frágil, ela é baixinha, ela tem ossos muito frágeis que ao longo da narrativa fala que eles quebram e distendem muito fácil. Inclusive, é muito semelhante a uma condição que a própria escritora tem, que é uma doença crônica, se eu não me engano, que torna as articulações dela bem frágeis. Então, no início da história, a gente vê a irmã da Violet, a Mira, tentando convencer a general a não obrigar a filha a entrar para a divisão de cavaleiros, porque as chances dela sobreviver são quase mínimas, já que todas essas atividades que os cavaleiros fazem durante o treinamento deles na divisão são muito mortais. Só que a general é extremamente fria e fala que não, ela vai entrar, vai morrer tentando com dignidade. Resignada com o futuro da irmã, a Mira tenta ajudar ela ali logo no começo. Elas têm 45 minutos, a Mira faz a Violet trocar de roupa, colocar uma roupa mais adequada para fazer a travessia no parapeito.
colocar botas que tem uma aderência melhor, já que a bota que a Violet está usando é uma bota lisa, e se ela subir com aquela bota, a chance dela escorregar são enormes. E também esvaziar a mochila, porque Violet tá carregando um monte de coisa, inclusive vários livros, que pra ela ali não vai ser nem um pouco útil. A Mira vai dando também algumas dicas pra Violet, como, por exemplo, pra ela não fazer amizades e sim alianças, porque todo mundo ali vai tentar matar ela por ser filha de quem ela é. E também pra Violet procurar o Dain Aetos, que é um dos melhores amigos dela de infância, e ficar longe de Xaden Hyorson. Quem é Xaden Hyorson? Xaden Hyorson é filho do líder da revolução em que a mãe da Violet foi ali uma peça-chave. E esse líder, ele foi executado, né, em batalha, foi executado pela mãe da Violet. E todas as pessoas que participaram dessa revolução, dessa rebelião, foram executadas e os filhos dessas pessoas foram marcados. Então, Xaden Hyorson é um dos marcados. E esses marcados, eles são obrigados a se alistar. Ali perto do parapeito, ela precisa subir uma escadaria para chegar até, de fato, ao parapeito, que é uma ponte extremamente estreita e que fica numa queda de 60 metros, que é extremamente mortal. E essa é a primeira atividade para ela chegar na divisão dos cavaleiros, e ela consegue atravessar. E também, ao longo da travessia, ela também vê pessoas despencarem, ela conhece pessoas que já vão se tornar amigos logo de cara, e ela conhece um pouquinho antes da travessia do parapeito, o Xaden Hyorson, e ela logo de cara acha ele lindo, maravilhoso e... Isso, que isso! E essa dica da Mira de ficar longe de Xaden Hyorson talvez não surta tanto efeito assim. E a gente vai ver ao longo do tempo. Assim que ela chegar ao Instituto de Cavaleiros, eles são apresentados aos dragões ali durante a formatura, que tá comemorando a entrada desses cadetes no Instituto. E ela vê o quanto os dragões são mortais e o quanto eles se aliam a pessoas fortes. E isso também já é uma coisa que deixa a Violet mais preocupada, porque ela não é uma pessoa fisicamente forte. E também a gente vai vendo ao longo da narrativa como é que são estruturadas as aulas. Eles têm aulas de preparo de batalha, que é uma aula mais estratégica. Eles têm aula de história, tem treinamentos que são embates corporais. Tem algumas regras também, porque tem o Codex do Cavaleiro, que dita as regras de como os cavaleiros devem se comportar ali dentro da divisão. E uma das coisas interessantes é que, assim, eles podem se matar durante as competições, os embates corpo a corpo. Então, muitos acabam se matando entre si durante esses embates. A Violet, por não ser uma pessoa muito forte e por não ter tido tanto treinamento, ela vai ter que usar o quê? Da inteligência dela para se safar dessas situações. E uma coisa que a gente vai ver também ao longo do preparo dos cavaleiros é que eles têm 2 meses após o início para se preparar para a ceifa, que é o momento em que eles vão ser escolhidos por um dragão. E quando eles são escolhidos por um dragão, eles desenvolvem magias, tem as magias básicas e o sinete. O sinete é uma magia que é ditada pelo cavaleiro, pela pessoa, né? Não é necessariamente pelo dragão. Então, cada um vai ter um sinete diferente. Então, tem pessoas que têm um sinete de mover coisas, outros de transformar em gelo, em fogo. Então, tem sinetes que são mais perigosos, como sinete de ouvir o pensamento. É muito interessante. A gente vai ver esse preparo para a ceifa, o desenvolvimento da Violet, toda essa questão política. Eu acho que muita coisa faltou desenvolver ainda sobre esse reino, sobre como é que são essas terras. O que a gente sabe logo de cara é que eles são treinados, né, durante 3 anos na divisão de cavaleiros para ir para a guerra, enfim, que é travada por Navarre e Poromiel, pelo reino de Poromiel, e que é um reino que, ao invés deles fazerem essa união com dragões, eles fazem a união com grifos. Então, são cavaleiros de grifo,
né? São soldados de grifo. E são os verdadeiros vilões. É isso que a gente é apresentado logo no começo, mas a gente vai ver que tem algumas outras implicações. O Xaden e a Violet, ao longo da narrativa, eles vão desenvolvendo ali um relacionamento com a Violet vai ter uma sua vida mudada, modificada, toda a essência dela na divisão de Cavaleiros. Bom, essa basicamente é a história, sem entrar muito em detalhes e contar spoilers. Eu vi muitas pessoas criticarem a maneira como a Rebecca Yarros estruturou o texto para ter uma linguagem mais moderna, mas eu acho que isso é um diferencial positivo. Eu gostei da linguagem, eu sei que tem algumas questões que eles falam que eles não falariam dessa maneira, ou de ter água encanada no momento que a gente não situa muito bem na história, mas eu acho que são detalhes que não foram um detrator. Acho que, ok, ela poderia ter trabalhado melhor isso, mas não acho que é um detrator. Eu acho que a linguagem, ela torna a leitura fluida, você fica aquele todo momento em tensão, porque ela tá a todo momento correndo risco de vida. E você quer ler, é um livro que eu fiquei, no primeiro dia que eu comecei a ler, eu fiquei madrugada lendo, porque eu não conseguia largar, porque eu queria saber o que ia acontecer. E eu acho que isso é muito legal de uma história, e eu, nossa, bato palmas para os escritores de fantasia que conseguem nos prender dessa maneira em livros que são grandes. Esse livro, ele tem 544 páginas, e é uma leitura que você vai fazendo e você nem vê. Uma coisa que eu vi também na entrevista da Rebecca Yarros é que ela escreveu este livro em apenas 2 meses e meio. Talvez isso justifique esses pequenos furos que as pessoas trazem, assim, mas novamente eu falo que é uma leitura que vale a pena, que eu super indico. Se você gosta de fantasia com romance, esse tem tudo pra agradar aí o seu gosto. Mas me conta que você já leu, você quer ler, o que você acha? Você acompanhou essas polêmicas quanto à precificação do livro? Conta tudo aqui que eu vou adorar ler os seus comentários. E a gente se vê numa próxima resenha, num próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e encaminhar ali pra alguém que também gosta de livros de fantasia. A gente se vê numa próxima. Beijos e até mais!